Ô, gente, hoje nós estamos tendo o patrocínio do Comando Animal. Comando Animal do Dr. Júlio Bueno, que é clínico geral e também tem especialização em oncologia. Então, se você quer um tratamento assim super completo para o seu animalzinho, você é só ir lá no Comando Animal, além de ter também banho e tosa. Quer dizer que seu animalzinho sai completinho. É isso mesmo, no Comando Animal vocês podem contar conosco para serviços tanto de veterinária, clínico geral, cirurgias, vacinação, além da parte de oncologia, que eu sou especializado. E também a gente tem no Comando Animal o serviço de banho e tosa. Então, assim, precisando de qualquer coisa, tanto para estética quanto para banhos terapêuticos, vocês podem contar com a gente. Então, gente, se vocês quiserem entrar em contato com o pessoal lá do Comando Animal, os links vão estar aqui na tela e na descrição. E agora, vamos para o nosso novo podcast. Oi, gente, vamos começar hoje mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. E hoje eu tenho a alegria de estar novamente com o Dr. Júlio aqui comigo, que além de ser uma pessoa muito querida, meu amigo, e também o médico veterinário dos meus filhotes. Oi, Júlio, tudo bom? Tudo bem, e você, Carla? Quero te agradecer mais uma vez por você estar vindo aqui. Eu sei que teu tempo é corrido, então quero te agradecer para você dar esse esclarecimento importantíssimo, que é a vacinação. Eu que agradeço por mais uma vez poder compartilhar um pouquinho com você. Bom, Júlio, hoje a gente vai tratar de um assunto que tem... Aliás, esse assunto até que virou um pouco polêmico, né? Até pra gente esse assunto ficou polêmico. Nesses últimos tempos, sim. Isso, toma ou não toma vacina. Então, por que a vacinação para os animais é tão importante? A vacina, na verdade, ela é super importante para estimular o sistema imune a produzir uma proteção contra doenças que são muito contagiosas, tá? E também algumas dessas doenças que as vacinas protegem os animais, elas são umas doenças que podem também ser transmitidas para a gente. Então é uma proteção para eles, entre eles, e uma proteção nossa também que está no dia a dia acompanhando a vida dos animais. Então assim, é fundamental, né? Se a gente ficar um período muito longo sem vacinar o animal, sem saber como que a imunidade dele está, ele pode contrair alguma doença muito séria que muitas vezes poderia ter sido evitada. E o animalzinho, ele começa a ser vacinado assim, desde... quando é o período que ele já começa a receber a vacina? Por exemplo, pega um filhotinho, né? Ele começa já... o período de vacinação dele é a partir de quantos meses? Como é que a gente começa? No cão, a partir de mais ou menos 42, 45 dias, a gente já começa o esquema vacinal. No gato, por volta de 45 até uns 60 dias aí, a gente começa para os gatinhos. Tá? É mais ou menos nesse período. Não existe uma regra, né, a se seguir, mas esse período é o período que é o que a gente tem uma melhor resposta também do sistema imune para começar a proteger o animal. E tem a diferença, né? As vacinas do cão e as vacinas do gato, Sim. né? E hoje também, Júlio, não sei, aí você que vai me dar a resposta. Como hoje tá mudando muito, hoje tem um monte de especialização dentro da veterinária, o leque de vacinas começou a abrir mais para mais tipos de problema, de doenças, assim, ou elas continuam mais ou menos a mesma base. Por exemplo, no cão, quais são as vacinas para os cães que a gente tem que fazer? Então, na verdade, assim, o esquema vacinal, ele também, além dos tipos existentes de vacina, você tem que saber qual que é o ambiente que o animal vive. Se é um ambiente que está mais exposto a determinados tipos de doenças ou outras. Então, assim, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso na hora de estipular o protocolo, tá? Porque existem áreas que são endêmicas para determinadas doenças que em outras regiões não são. Né? Então, assim, tudo isso, assim, às vezes animal que mora no sítio, né, que tem uma exposição a muito mais tipos de animais, às vezes animais silvestres, ele pode ter contato. É totalmente diferente de um cão de área urbana, de um cão que só fica em apartamento basicamente, que só sai para passear para fazer o seu xixi, para fazer os seus passeios diários, né? Então é isso que a gente tem que saber diferenciar. Agora, isso que você me perguntou dos tipos vacinais, na verdade, assim, o que a gente realmente precisa, falando do cão, né, a gente tem a vacina múltipla, né, que aí a gente chama de V7, V8, V10, na verdade assim não importa, tá? É a múltipla porque ela vai proteger contra as principais doenças infecto-contagiosas para os cães. Sinomose, parvovirose, hepatite, leptospirose, todas essas doenças mais graves e contagiosas, a múltipla que vai proteger o animalzinho. Essa ele precisa ter
porque ela é extremamente importante para a vida inteira do animal, tá? E a outra vacina aqui no Brasil, né, a gente tem como obrigatoriedade é a vacina antirrábica, a vacina contra a raiva. Ela é obrigatória, tem que ser vacinado anualmente e essa sim, é aquilo que eu falo, não tem conversa, né? Porque assim, se for deixar em algum hotelzinho, se você for viajar, se você for fazer qualquer coisa com o seu animalzinho, tem que ter a vacina antirrábica. Por exemplo, mas o meu animal não vai sair de casa, eu não É vou isso que eu ia te viajar. perguntar, mas por exemplo, Isso. meus gatos, sei lá, ficam dentro de apartamento, não vão para lugar nenhum. Ah, então eu preciso dar? Não, precisa, né? Precisa, por quê também? Eu vou falar um dos fatores. Como a gente está falando da vacina antirrábica agora, Uhum. assim, vamos supor que alguém foi lá na sua casa e está brincando com os seus gatinhos. Nessas brincadeiras, acaba tendo um arranhãozinho maior ali, ou deu uma mordidinha, foi brincar, acabou mordendo, e a pessoa se machucou a ponto de ter que ir para o médico. Uhum. Que o médico vai pedir? A carteira de vacinação do animal. Se a vacina do animal, se ele não tiver a vacina antirrábica ou ela estiver atrasada, eles vão notificar o Centro de Controle de Zoonoses. E aí vai ter que fazer sorologia do animal, às vezes o animal tem que ficar em quarentena, né? Por mais que o animal não tenha A pessoa acaba sintomas nem tomando nada, antirrábica, sempre, muitas vezes sem exatamente. necessidade nenhuma. Na verdade, o É. médico vai averiguar diversos fatores, só que assim, é uma dor de cabeça que você pode evitar. Fora Uhum. que a raiva é uma doença que não tem cura, né? Não tem um tratamento para os animais, né? Para a raiva. E é uma doença que mata, né? Então, assim, é obrigatório, tem que ter mesmo, né? É porque assim, não quero como é que é? Polemizar, né? Uhum, Mas teve uma época também que até umas amigas minhas que eu tinha, não é nem amiga, que eu trabalhava. Ah, eu não vou mais vacinar meu cachorro, porque lá nos Estados Unidos é obrigatório. Eu falei, sim, não é, mas se você for viajar para os Estados Unidos, se você não tiver toda a cartela de vacinação perfeita, ele não vai entrar também. exato, É que, né? exato. Então eu acho assim. Não prejudica, não faz nada, então não custa você levar o seu cachorro para vacinar, né? Não, e outra também, né? Aquilo que você comentou no começo, né? Dessa certa polêmica que está existindo hoje em dia, É. é porque, assim, saíram umas diretrizes internacionais sobre a Uhum. vacinação nos cães e gatos, e que fala que o cão, por exemplo, ele tem aí uma proteção, se você vacinar contra a vacina múltipla, tem uma proteção aí de 3 anos, né? Então não Teoricamente, precisaria de ser todo ano, só que tá? assim, né? Isso daí foi um estudo feito não é no Brasil. Esse Uhum. estudo não foi feito no Brasil, é um estudo de fora. Então, assim, as doenças que têm maior incidência aqui no Brasil são diferentes das doenças de maior incidência lá. Então, assim, é um estudo feito com base em uma área que possui doenças endêmicas diferentes das nossas. Uhum. E outra questão também é que para você ficar 3 anos sem vacinar o seu animal, todo ano você vai ter que fazer um estudo sorológico dele, que é o VaciCheck, que é um exame que você faz no laboratório para ver quão estimulado o sistema imune dele está para a proteção contra determinadas doenças, né? Então aí você tem que ir lá fazer esse teste e averiguar se está tudo direitinho. Só que aí também veio muitas polêmicas, veio muitas dúvidas, tá? Porque assim, esse teste, ele é classificado por uma numeração ali. Ah, por exemplo, até se o seu animal tem, por exemplo, pracinomose, ele tem um estímulo ali classificado como número 2, até aí o sistema dele está protegido, tá? Vamos supor que é de 1 a 5. Uhum. Ah, o meu tá com 3 esse ano. Existe a possibilidade dele cair para 1 durante esse ano, eu não ter vacinado, ele entrar em contato e eu não vacinei porque ele estava 3? Assim, pode, não é uma coisa assim, porque assim, que eu falo, biologia não é uma ciência Exata, exata, né? exatamente. Então, como que eu vou te afirmar que durante todo esse ano ele vai estar protegido, né? E que ele não vai adquirir a doença porque ele fez agora e deu uma classificação, entre aspas, é uma classificação 3 e até 2 ele está protegido. Mas e se caiu, né, essa proteção no organismo dele e ele ficou doente? Aí você vai culpar quem? Porque assim, os protocolos que os laboratórios passam para a gente, segundo muitos e muitos estudos, é o reforço anual. Aí você vai culpar o laboratório que a vacina dele não funcionou? É, não A vai. recomendação, os estudos feitos, eles têm inúmeros trabalhos científicos em cima disso,
né? Então ainda é muito polêmico isso você falar, não, eu não vou vacinar então um animal, eu só vou vacinar de 3 em 3 anos, ou eu vou fazer o teste anual. Ok, faça o teste anual então e vá conversando sempre com uma orientação do seu médico veterinário. Né? Aí É uma você vai coisa que ter. tem que ser em conjunto Exato. para vocês terem o máximo de proteção para o seu animal, para não correr nenhum risco. Então, uma coisa também, Júlio, já, assim, já aproveitando o gancho, a gente fica muito preocupado, é óbvio, esse aí não é preocupação, isso aí realmente é necessidade. Quando a gente faz essas campanhas, a primeira campanha que é feita é a de castração, porque tem que fazer castração, Uhum, porque sim, quanto mais. Mas precisa também ter a de vacinação, né? Porque não adianta você sim, castrar e não, porque o que adianta? Bom, você castra, mas se um animal passar por outro, passar por outro, passar por outro, então tem que também ter essa parte. Eu sei que a vacinação, no caso, acaba sendo até mais cara, porque tem umas vacinas que são mais caras que as sim. outras. Mas é uma coisa que é necessário. Então não é necessário só se fazer uma campanha, não é só a campanha de para castrar, mas também para vacinar. É, precisa. Principalmente principalmente que forem as Isso, principais. A própria raiva, né? sim, Porque os animais ficam soltos, aí eles correm o risco, exato, né? exato. A AIVA e a múltipla, elas realmente precisam, assim, ser o foco principal, Uhum. né? Que nem você tinha me perguntado antes dos outros tipos. Para cão, a gente tem as que a gente chama de não essenciais, né? Mas que eu considero também bastante Qual que é a não importantes. essencial? A vacina da gripe para cão, Ah, eu né? nem sabia que tinha vacina da Sim, tem gripe, uma vacina jura? para gripe que ela protege principalmente como contra uma doença popularmente conhecida como tosse dos canis. É uma doença bastante contagiosa entre os cães e que causa problemas respiratórios. Então, assim, ela é bem, bem importante de fazer. Eu acho super importante. Eu sempre Uhum. indico para os meus pacientes, né, para estarem com essa vacina também atualizada. E a outra vacina é a vacina da Giardia, que é uma outra polêmica. Super polêmica essa, porque assim, tem muitos, existem até trabalhos que falam que da sua não eficácia, Uhum. né? E aí tem muitos veterinários que são contra, que ficam abominando a vacina da Giardia, mas eu também acho que não pode ser uma coisa tão engessada, tá? Porque assim, desde sempre o laboratório que fabrica essa vacina, ele sempre deixa isso muito bem claro, que a vacina contra a giardia não é porque, se o seu animal é vacinado, não é porque ele entrou em contato com o protozoário que ele não vai adquirir a doença. Ele pode adquirir a doença, só Uhum. que de uma forma bem mais branda do que um animal não vacinado. Certo. Outro ponto positivo que, ao meu ver, eu acho interessante é porque a giardia é uma zoonose. É uma doença que eles podem passar para a gente, e a giardia também é uma doença humana que, se a gente Uhum. adquirir, a gente pode passar para eles. Certo. Então, assim, Ah, pode passar a gente também para eles. também pode. Ah, eu não, olha que Pode. interessante, eu nem sabia disso. Então, e aí, quando o animal é vacinado, ele elimina muito menos protozoários para o ambiente. Então, é uma Uhum. proteção a mais para a gente também. Para o próprio ambiente, né? Para o próprio ambiente em que a gente convive. Uhum. Então, assim, não só para a gente, como para os outros animais que tem ali, Exato. né, e tudo mais. Então, assim, eu não vejo também, eu não abomino a vacina da giardia, pelo contrário, eu vejo ela como uma aliada também. Mas tem Uhum. muitos veterinários que falam que, ah, não, tem um estudo que fala que ela não é Eficaz. eficaz e tudo mais, mas é uma polêmica grande, mas que eu acho que também tem que ser avaliado, uma coisa que eu sempre vou falar, tem que ser avaliado cada animal ao Certo. que ele está exposto, ao ambiente que ele vive, e aí sim você tem uma conversa individualizada com o tutor. E para os gatos, Júlio? Quais são as principais? Aí existe a múltipla também, né, de felinos, Uhum. né, que é V3, V4, e tem a vacina também da leucemia, Uhum. né, Que fica e na múltipla, não é? ela, na verdade, existe a vacina que a gente chama de V5, né? Que aí Uhum. tem a Já entra ela, leucemia que é. já entra ela, e também tem a leucemia separada também, que é só a vacina da leucemia. Mas é idêntico ao cão, né? A gente tem que avaliar como que é a rotina desse animal. Se é um animal que só fica dentro de casa, se é um animal que tem acesso à rua, porque tem muitos gatos que têm acesso à Tem. rua, né? Fica na rua durante o dia, depois volta à noite, né? Então, eles estão muito mais predispostos
a contraírem alguma doença, inclusive da leucemia, né? Que a leucemia é uma doença infecto-contagiosa, que é causada principalmente por secreções, né? Mordida, arranhão, né? Todas essas coisas pode transmitir se tiver um animal contaminado. Agora, é diferente do animal que só está em casa, né? Ah, eu tenho um gato, ele só fica dentro de casa. Então, assim, a chance dele adquirir uma leucemia é muito menor, né? Porque ele não vai ter contato com outro animal infectado e tudo mais. Então, é muito individualizado. E a vacina antirrábica também obrigatória para gatos. E tem Cão e alguma não gato. convencional dos gatos? Não, Os gatos? é múltipla e a antirrábica. E os gatos, eu não sei, agora você vai me responder. Os gatos, eles têm uma predisposição para baixar a imunidade por causa deles estressarem? Porque Gato é uma espécie completamente diferente do É, cão, né? eu sei Eles porque, são. eu não sei se você lembra, mas quando o Buff morreu e o Peter ficou muito amuadinho, quando eu peguei o Juninho veio com um tipo de um fungo. E eu viajei logo em seguida, quando eu tirei a foto, eu falei, gente, aí quando você fez a imunidade, você fez o teste, a imunidade estava bem baixa, ele pegou o fungo, o Juninho melhorou, ele demorou mais por causa da imunidade dele baixa. Sim, sim, sim. Na verdade, assim, eles estressam bem mais e com certeza, né? O fator estressante aí, que você vai lidar com a parte hormonal, cortisol alto e tudo mais, você vai afetar todo o sistema imune do animal. E aí, com certeza, ele fica mais predisposto a doenças, principalmente doenças oportunistas, né? É, Então, então, isso porque. acontece. E ó, pra você ver, os meus, no caso. Você sabe que eles não saem de casa, eles ficam em casa e eles tomam todas as vacinas. A quíntupla, né, que já tem Uhum. a leucemia e a raiva. Então, se você for analisar, pra que que você dá raiva se ele fica dentro de casa? Ué, porque sim. Porque se Deus livre e guarde eu precisar ir em algum lugar, a cartelinha dele de vacinação tá bonitinha E ali, outro certinho. ponto importantíssimo para pessoas que pensam que só porque o animal fica só dentro de casa que não precisa ser vacinado, porque nunca vai ser exposto a nenhuma doença. Pode ser exposto, sim. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode carregar para dentro de casa, Exato. na própria roupa, na própria vestimenta, camisa, calça, sapato, qualquer coisa. Às vezes a gente no dia a dia entrou em contato ali com algum animalzinho que tem aí algum vírus aí, de alguma doença, alguma coisa do tipo, a gente pode levar para dentro de casa, que é o que a gente chama de fomites. O que que é um fomite? É um vestuário nosso, alguma coisa que pode estar contaminada. Aí o animalzinho, a gente chega em casa, o animalzinho vem, senta na nossa cola, a gente começa a fazer carinho, tá lá exposto. E hoje os animais estão tudo quanto é lugar. Como eles ficam dentro de casa, então ele vai pra cama, ele vai pra Isso, tudo quanto é lugar. isso, Muitas vezes exato. você também, você pega mesmo o animal, ele cheira, ele lambe pra ver o que que é, pra sentir. Por mais que É, você tirou o sapato na porta de casa, o animal vai lá, o animal cheira, vai né? cheirar. Não, Tem não hora tem que, jeito, muitas não tem vezes como. o Juninho é um que você cruza a perna, ele vai lá, começa a bater a cabeça debaixo do sapato. Eu tenho que arrancar ele de É, lá, porque então é, já tá passando com lugar sujo. E eles se exatamente. lambem demais, né? Pra se Exato, limpar. exato, exatamente. Então, assim, não tem como. A vacinação é independente de como é o tipo de vida, o estilo de vida do animal, tem que estar em dia, né? É claro, é aquilo que eu falei desde o começo, tem que particularizar cada animal, mas a vacinação não pode falhar, né? O que é importante para cada um. E, Júlio, você ainda encontra, assim, muita. Eu não sei se eu usei a palavra certa, não seria negligência, mas, assim, o pessoal não vacinar, assim, deixa. Nossa, faz 4 meses que. Aí acontece alguma coisa, vai ver, faz 4 meses, faz 2 anos que a pessoa não vacina. Porque eu já vi casos, né, que a pessoa fala assim, Sim, nossa, faz um tempão que eu não vacinei. Ainda tem muito disso, o pessoal não se ainda preocupa. existe, claro, da mesma forma, até pra gente, né? Que a gente tem uma coisa bem atual, né? Que nem no caso da Covid. Quantas Aham. pessoas não eram contra a vacina, né? Mesmo com milhares de pessoas morrendo, com inúmeros estudos, né? É. Falando da sua eficácia, da sua forma de proteção, e mesmo assim as pessoas contra, né? Então, assim, para os Como agora tá vindo animais, a da dengue também, né, que a gente tem que ser. É, isso. E exato. com certeza vai ter bastante polêmica É, também, mas né? é como diz, né? A gente, como deu, o ser humano tem um cérebro, então ele faz na consciência dele. Agora, o Exatamente. animal, ele depende da gente, né? 100%. Então, assim, você também tem. Porque, tá. Não, por exemplo, eu não vacinei porque fica dentro do apartamento. Tem aquela desculpa, né? Sim, Mas tem uns que não muito. ficam dentro do apartamento e também não E também não vacinam. vacina. E também não Então é vacina. importante você falar isso para o pessoal lembrar que o animal precisa, porque
eles são diferentes, né? A gente não se lambe, né? A gente não cata coisa no chão e fica cheirando, certo? Exato. Então é isso que eles têm que ver também. Porque, por exemplo, o gato. Vou botar o gato, porque o gato, quando ele é acostumado dentro de casa, como é o caso dos meus, realmente ele não sai. Uhum, E que se sim. ele sai, por mais que ele vai no veterinário, mas aí também bota as patinhas, então muita coisa. Agora, o cachorro, ele sai sempre, porque ou ele vai, Sim. principalmente quem tá em apartamento, porque ele precisa passear, ele precisa fazer as coisinhas dele, precisa também se divertir. Então, quer queira, quer não, ele tem um contato lá fora, Sim. Sim. praticamente todo dia. Sim. Porque nem, eu vou só ali dar uma volta no quarteirão. Não interessa, se tá dando volta no quarteirão, ele já pegou alguma coisa. Todo mundo fala assim, ó, Exatamente. pega o cocôzinho do seu animalzinho e leva fora. A maioria não pega, porque na hora do meu condomínio tem um monte isso lá no chão. é Ele pode um cheirar, terror, né? Ué, há uma amiga minha, quem me contou, eu não lembro agora quem me contou, que ele tá com um cachorrinho. Ah, cachorrinho. Ele tá com um filho nenê que acabou de nascer. Uhum. E a cachorrinha dele foi lá e papou tudo o cocô do nenezinho. Uhum. Quer dizer, dentro de casa. Dentro de casa. Agora, não é porque ele é um nenê que é tudo perfeito, maravilhoso. Não é Isso. assim, não deixa de ser fezes, né, no caso. Então, sabe? Então essa preocupação precisa ter, porque o animal, ele Sim. não, né? Ó, esse aqui não pode. Ó, esse aqui, embora os gatos, em matéria de comida, até os gatos têm um paladar um pouco bem mais sofisticado, mais chato, né? Seletivo, isso. Mas eles não vão saber assim, ó, esse aqui não pode, porque esse aqui ó, esse aqui tá estragado, esse aqui Não, ele vai lá jamais. cheirar e vai experimentar. Exato, exatamente. Na verdade, e é aquilo que você falou, né? Eles dependem 100% da gente. Ué, exato. Né? Então, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é se inteirar do que realmente é preciso, do que é necessário e do que é importante para eles. Porque a partir do momento que a gente decidiu cuidar dessa vida que depende 100% da gente, né, o mínimo que a gente tem que fazer é oferecer uma qualidade de vida decente e a vacinação é o mínimo. Eu falo vacinação, você não está fazendo muito porque você está vacinando seu animal, você está fazendo o mínimo. Né? Você tá fazendo uma obrigação, no caso. É uma quase. obrigação, é uma obrigação. Se você pegou o animal, se você está cuidando dele e ele depende de você, ele não pode ir com as perninhas dele lá no veterinário e decidir se vacinar. É você que vai ter que fazer isso por ele, porque você decidiu cuidar dele. Exato, por exemplo, então é a sua obrigação. Porque eu não quero tomar determinada vacina. Tá tudo bem. Então, se você se cuida, você sabe o que você faz. Aqui eu não faço isso, aqui eu não como aquilo, eu fiz aquilo, eu boio máscara, enfim, não sei. Uhum. Você sabe como você se Isso. vira. Agora ele não tem como saber. Né? Esse é o problema. Exatamente. E, bom, eu tinha perguntado assim, que no caso nem precisa, porque você já falou, porque a própria prevenção deles é a prevenção, como você falou, é pra gente. Isso. Você não tá protegendo só eles, você está se protegendo também. Isso, né? Exato. A proteção da gente passar pra ele, como dele passar pra nós. Isso, mas o exato. meu bichinho ficar só dentro de casa, não tem como passar. Isso é que você não sabe se ele não tem como passar. Exatamente. Não é? E se ele vai lá fora, encontra um amiguinho tem alguma coisa, passa pra ele, passa pra você. Se não, ou pega do ar, sei lá, que a gente não sabe, né? Igual a gente comentou, né? A giardia é um exemplo. A raiva, né? Imagina, tipo, por mais que a gente saiba que hoje em dia tá relativamente controlado, né? Tá tudo. Porque assim, como no Brasil é obrigatório, né, a vacinação anual, então a vacina que a gente tem uma maior quantidade de animais vacinados, sem dúvida nenhuma, é a vacina antirrábica. Né? Então a gente sabe que aí a gente consegue cercar um pouco com relação à doença. Uhum. Mas imagina se você, né, se o seu animal contrai raiva, que não tem cura. Imagina se passa para você. Né? Então assim, a vacina é fundamental mesmo, não tem jeito. Então a gente tem que fazer duas coisas aqui no caso. Pensar mais na campanha de vacinação também, para eles, né? Tentar ver se. Agora que vai começar o hospital veterinário, que o pessoal façam campanhas, que nem não tem campanha para gripe, campanha para. Tem o Zé Gotinha. É um então foco maior, né? Pode fazer uma campanha, vamos fazer uma campanha antirrábica, né? Sei lá, faz uma festinha, alguma coisa, pra ver se o pessoal, principalmente as pessoas que não têm. Com condições mesmo, possam também deixar os seus animaizinhos, porque eles têm tanto amor, os seus animaizinhos ali também protegidos. A vacina antirrábica a gente consegue, né, no Centro de Controle de Zoonoses, né, vacinar o animalzinho, mas as outras vacinas não, e existem vacinas extremamente importantes, como o caso da múltipla que a gente citou, né, e que realmente precisava de campanhas muito mais fortes, né, exato, a respeito exatamente. disso para a proteção deles mesmo. Bom, Júlio, o que você então faria? O
você tem alguma mensagem que você gostaria de falar pro pessoal? Olha, vamos vacinar, não deixe de vacinar, enfim. O que você pode fechar para nós aqui? Qual é o seu conselho? Na minha opinião, a minha obrigação como médico veterinário é dar o melhor tipo de orientação de forma individualizada para cada paciente. Mas para o tutor, o que ele tem que saber é que ele tem aquilo que a gente acabou de falar, ele tem a obrigação de cuidar bem desse animalzinho, e uma das coisas fundamentais é a vacinação para a saúde desse animal. Então ele precisa levar o seu animalzinho no veterinário, conversar a respeito, a partir dessa conversa, da análise do veterinário, né, se precisar fazer exames antes, né, para saber como que tá a imunidade, como que o animalzinho tá e tudo mais, o veterinário vai saber orientar, né, e a partir daí instituir um protocolo adequado para o estilo de vida de cada um, mas que a obrigação do tutor é levar e ser muito bem orientado, né? Isso é fundamental. Júlio, então eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui, do seu tempo, para falar sobre a vacinação, que é uma coisa tão importante. Sim, importantíssimo. Que muitas vezes eu comecei deixa para depois, né? Então, gente, não é para deixar para depois a vacinação dos seus animaizinhos. Não Levem eles, vocês estão se protegendo, estão protegendo eles e protegendo a vocês também. Certo? Exatamente. Bom, então, gente, hoje esse aqui foi mais um podcast do Brechó Pets e até o próximo. Muito obrigado e até a próxima.